usar sempre essa técnica. Ah, conseguiu começar a gravar. Nossa, demorou dessa vez para eu começar a gravar. Bom, vamos ver aqui. Vocês estão conseguindo ler minha tela aí, pessoal? Não, né? Tá indo, tá indo. Agora sim, professor. Agora foi? Agora sim. Beleza, ótimo. Então, quem aí de vocês já ouviram falar de qualquer um desses termos aí, profissionalismo ou comunidade de prática? Se tem uma vaga ideia do que é, etc. Alguém já ouviu falar desses termos e tal? Sim, professor, eu só não sei como é que explica, mas eu sei. Já ouvi falar, né? Fala do seu jeito, Joana. Pode falar, pode falar. O que você ouviu falar de profissionalismo? Onde que você ouviu falar e tal? Ah, a gente vê falar em todo canto, né? Toda vez, especialmente toda vez que a pessoa não age com profissionalismo. É quando a gente ouve falar mesmo. Sei lá, o profissionalismo é a capacidade ou a qualidade, não sei, de saber se portar na sua profissão de forma a respeitar os outros e, sei lá, cumprir com sua função sem deixar tantas outras coisas influenciarem, tantos fatores mais pessoais, não sei. Legal, legal. Pô, muito legal isso que você falou, Joana. Já consegue, já abrange bastante do que a gente encara como profissionalismo. Agora vou fazer uma pergunta desafiadora para você, Joana. Que você falou. Qual seria então a diferença entre profissionalismo e ética médica? Olha, eu acho que às vezes o profissionalismo exige da gente. Eu não sei, acho que eu vou falar merda agora. Não, nem fala merda, não. Solta aí, filha. Tô gostando. Tipo, Fala aí. às vezes a gente precisa ignorar um pouco a ética assim mais profunda para ser mais profissional, não sei. Puta, muito legal isso que você falou, Joana. Muito bacana isso que você falou. A gente vai ver durante a aula, quero ver se eu consigo esclarecer para você um pouco mais esse conceito, para você e para o resto da turma. Como que foi que nasceu essa história de profissionalismo, o que é essa comunidade de prática. Gente, basicamente é o seguinte, essa aula é o que vai estruturar o jeito como vocês vão aprender medicina. Tudo que vocês querem saber, de onde vocês vão sair, para onde vocês vão chegar, está dentro da primeira aula, dentro da segunda aula. Tudo baseado em artigo na literatura, mostrando como que vocês entram na faculdade, como que vocês passam pela faculdade, como que os médicos estão saindo da faculdade, né? Então, é mais ou menos isso. Vocês tiveram já no primeiro semestre as aulas de princípios bioéticos, e o ano passado vocês tiveram as aulas de valores, né? A gente vai tentar ver aonde que se encaixa isso dentro do profissionalismo e da comunidade médica, né? Então, para a gente começar a falar, né? Uma vaga homenagem para esse cara que eu gosto pra caceta, aprendi a virar fanzaço dele, né? O que é profissionalismo médico? Eu adoro essa frase, eu não sei o que aconteceu, se aconteceu, eu não sei quem foi, eu não paro de falar essa frase. Principalmente pós-plantões do jeito que eu tô hoje, eu cheguei em casa estremecido, de cansado, e falei, cara, não sei o que aconteceu, se aconteceu, não sei o que foi. Adoro o Alisson, eu sei que ele usou isso, uma frase de outro lugar, mas parabéns, Pio. Pio é sensacional. Gostei muito de ver ele correndo na Olimpíada. Não sei se vocês gostam de esporte. Mas é isso, né? O que é o profissionalismo médico? Para explicar para vocês mais ou menos o que é o profissionalismo médico, eu vou falar um pouquinho desse tal de Flexner. Alguém aqui já ouviu falar do Flexner? Ou da reforma de Flexner? Então, ó, quem não ouviu falar do Flexner, quem nem sabe quem que é o Flexner e tal, eu vou contar um pouco como que foi a ideia dele, e aí vocês me falam se vocês conseguem reconhecer as ideias dele em algum lugar. Percebam que o relatório do Flexner, que ficou super famoso na história da medicina, foi feito em 1910. Ou seja, isso aqui, para quem gosta de medicina, para quem gosta de história médica,
de história de educação médica. Esse cara é um dos caras que motivou uma das principais mudanças dos últimos séculos em medicina, tudo bem? Relatório de Flexner, 1910. Então, o que estava acontecendo lá em 1910? A gente não vê isso aqui hoje mais, né? É uma proliferação absurda de escola médica, isso é bem do século passado, né? A gente não vê isso acontecer, principalmente aqui no Brasil, não sabe como que é esse negócio de proliferação de escola médica. Sem padronização, sem critério algum de admissão, sem fundamentação teórico-científica, basicamente uma zona. Isso lá em 1910, né? E aí você não tinha uma padronização de como que o ensino médico ele era criado. E o Flexner era um cara que é respeitado lá nos Estados Unidos, e ele fez um relatório e ele propôs mudanças em cima do sistema educacional médico dos Estados Unidos e no Canadá. E aí o que ele falava para a gente? Que as escolas médicas devem estar baseadas em universidades. Então, vocês já podem começar a fazer um paralelo do que ele falava lá atrás e para o que está acontecendo hoje. E que os programas educacionais precisavam ter uma base científica para não ficar, para tentar organizar e tentar padronizar, né? Quer dizer, para não ficar um negócio tipo cada um ensina de um jeito e sem um rigor metodológico que tivesse algum tipo de resultado, etc. Né? Então, basicamente, no Covid, a gente pegou aqui nessa segunda frase o relatório do Flexner e cagou para ele. Basicamente, foi isso que a gente fez né, no Covid, ao falar de medicações que não tem comprovação científica. Né? Isso ele falou lá em 1910, uma ideia bem atual, né, recente. Então, como vocês podem ver. Então, qual que é a ideia do relatório de Flexner? O ciclo clínico tinha que ser basicamente no hospital. Então, a educação médica ela tinha que ter um ciclo clínico, esse ciclo clínico tinha que ser basicamente no hospital, porque era um lugar onde você tinha uma seleção das doenças, era um lugar onde você conseguia ver as doenças e tudo mais. Vocês têm que lembrar que foi feito num contexto americano, não tinha rede primária, não tinha rede secundária, o Flexner não chegou a vislumbrar isso, né? Isso veio tudo depois, né? E ele falava que a doença é considerada um processo natural biológico. Aqui já começam as primeiras críticas ao que o Flexner pensava, né? Que ele falava que o social, o coletivo, o público e a comunidade não contam para o ensino médico e não são considerados implicados no implicantes ou coisas que influenciam o processo de saúde e doença. Claramente que a gente sabe que hoje não é isso, né? Mas o Flexner ele propôs essas ideias lá no começo, né? Os hospitais tinham era a principal instituição de transmissão de conhecimento e as faculdades ficariam atribuído o ensino de laboratório das áreas básicas, anatomia, fisiologia e patologia e as partes técnicas, né? Ele postulava que as posturas teriam que ser assumidamente positivistas, apontando como único conhecimento seguro científico, mediante observação e experimentação e resultado. E a ciência substitui a arte, né? Ou seja, é um cara bem positivista no sentido, né, do rigor metodológico falando, né? É um cara que postulava que a biologia era acima de tudo, etc., e que motivou essa mudança grande que teve nas escolas de medicina dos Estados Unidos e do Canadá e que depois o mundo começou a imitar, na verdade. E aí, ele falava que o aprendizado tinha que ser eminentemente prático, né? Quer dizer, ele sempre foi um grande crítico do aprendizado por sala de aula e aprendizado pela simples memorização. Então, vejam, gente, que apesar de ser feito em 1910, ele tinha algumas ideias que estão muito prevalentes hoje, que se aplicariam muito hoje, mas ele tem algumas ideias que também são questionáveis. Então, né, assim, a gente tem que aprender a olhar com uma visão histórica e saber que foi o que aconteceu. Mas essa história do Flexner de combater e de estimular o aprendizado prático vai fazer nascer hoje o que a gente chama de metodologias ativas de ensino-aprendizagem. Vocês, infelizmente, como vocês viram na época da pandemia, vocês perderam várias das técnicas de metodologia ativa que a gente fez aqui no curso de ética. Assim, a gente tinha umas coisas bem legal que a Thaís fazia, a gente fazia vocês correrem pela faculdade. A gente tinha aula em que vocês tinham que mudar de sala, depois voltar para a primeira sala.
sala de aula invertida, tudo isso foi baseado lá. O primeiro cara que lançou essa ideia foi o Flex, né, falando assim, olha, os alunos não podem ficar numa posição passiva, só sentado escutando, isso é muito ruim, né? Então, a pandemia trouxe bastante dificuldade nossa com relação a isso, mas se Deus quiser, esse período está passando, daqui a pouco a gente volta para a sala de aula e além de poder se conhecer e de poder se abraçar, nós poderemos fazer práticas de aula de metodologia ativa, etc. E aí a gente já consegue voltar ao que a gente estava querendo fazer antes, né? Mas aí, cara, é isso, né? O Flexner vê a educação médica como destinada a pessoas de elite, com o aproveito dos mais capazes, inteligentes, aplicados e dignos. Dá até vontade de vomitar quando a gente lê essa frase, né? Mas essa era a frase dele, né? E o acesso dos cidadãos negros à educação médica, eles seriam as pessoas mais adequadas para viver suas próprias comunidades carentes, né? Então, você vê que ele era um cara provavelmente muito discriminatório, na verdade, e aí vocês conseguem já começar a enxergar que essa medicina que vocês veem, essa comunidade médica que vocês veem, branca, patriarcal, elitista, começou lá em 1910, gente. Assim. Então, vejam tanto que isso tem de história, etc. E aí, uma das grandes missões que a gente tem nesse século, como alunos e professores, é de tentar mudar, né, essa história que foi construída, né? Quer dizer, então a reforma de Flexner, de fato, de algum jeito padronizou e trouxe a ciência para a jogada com bastante estratégia de educação, mas trouxe essa medicina que é, porra, elitista, branca, patriarcal, etc. Né? Então, assim, agora a gente vai ter que tentar mudar para isso. É claro, gente, que aqui eu estou falando a história das escolas médicas, né? Claro que se a gente for pegar a história do racismo, a história, vai muito mais lá atrás, né? Eu estou falando mais da fundamentação das escolas médicas aqui, mas vejam que tem um porquê, vamos colocar assim, né? Alguém, não foi um negócio que aconteceu assim, vamos aí, alguém de fato conscientizou isso e falou, olha, não é que ficou implícito, sabe? Alguém virou e falou assim, não, tá certo, medicina tem que ser elitista mesmo, né? Aí, porra, foda, já nasceu assim, né? Então agora a gente tem essa missão de tentar correr atrás da história e tentar corrigir o curso e tentar fazer uma medicina mais integral, né? E aí, cara, o próprio Flexner, vejam, deu merda, né? Em 1925, o que ele falou? Cara, a medicina científica na América, jovem, vigorosa e positivista, é hoje, infelizmente, deficiente em formação cultural e filosófica. Ou seja, o cara que propôs uma mega mudança, 15 anos depois, não foi tipo 100 anos depois, 15 anos depois ele já olhou pra gente e falou assim, gente, peraí. Porra, isso aí que eu tava falando vai dar ruim. O que vocês acham que ele vislumbrou que ia dar ruim? Por que você acha o que você acha que motivou ele a falar isso daqui? O que vocês imaginam? Porque as pessoas... pode falar. Não, pode falar aí. Porque por pensar que é uma coisa científica, as pessoas não iam ter muito limite, iam fazer igual fizeram com as células de Hila e coisas parecidas. Beleza? Quem mais quer falar? Quem ia falar? Acho que Pedro, talvez, fosse falar? Eu ia falar que ia se tornar uma coisa, eu acho que muito impessoal, de tipo... você concordou, então já entendeu. Sim, não, é isso, né? Ele olhou e falou assim, cara, famoso exagerei, né? Quer dizer, além de virar uma medicina discriminatória, virou uma medicina que, em teoria, ela é fria e o médico bom é aquele médico que soubesse a questão teórica, né? E aí, mas gente, isso ele falou em 1925. Então, o cara que propôs a reforma falou, brother, a gente está errando no caminho. Só que, de algum jeito, o mundo decidiu que a gente ia continuar nessa medicina científica positivista, e aí a gente começou a ficar carente em formação cultural e filosófica, né? Então, que médicos que vocês acham que vai sair para atender a população com esse tipo de formação?
Açougueiro é um termo bom. Eu vou mais ou menos tentar exemplificar aqui. Eu vou fazer um negócio que a Thaís me ensinou. Vamos ver se dá certo. Eu vou parar de compartilhar aqui. Parei de compartilhar. Aí eu vou tentar compartilhar aqui uma guia. Tá, como que a gente fez outro dia? Será que a gente não consegue compartilhar uma guia? Como que era o esquema? Deixa eu ver. Cadê? Você quer compartilhar só... Você está Vou parar de... compartilhando uma... Ou até não, eu vou parar de compartilhar isso aqui. E aí... Gente, o cara é muito moderno, né? Vocês devem estar rindo pra caceta. É isso aí, gente. A vida é assim. A gente vai só aprendendo, entendeu? Me fala se o som tá saindo para vocês aí, ó, aqui, ó. Mesma dose do medicamento esta paciente? Sim, Tá saindo. Beleza, então... Senhorita Barry, este é Jason Posner. Ele vai avaliar o seu histórico médico e fazer algumas perguntas. É da equipe do Dr. Kilikian. Professora Barry, sou o Dr. Posner, da equipe de oncologia e trabalho com o Dr. Kilikian. Sente-se aqui, por favor. Professora Barry, eu fui estudante na sua universidade. Eu fiz o seu curso de poesia no século XVII. Foi mesmo? Sim, e achei excelente. Oh, obrigada. E formou-se em letras? Ah, não, em bioquímica. Mas a medicina exige outros conhecimentos. Eu apostei comigo mesmo que tiraria um A nas 3 matérias mais difíceis do curso. E como se saiu, Jason? Ganhei. Mesmo? A menos. Era um curso bem difícil. Tudo bem, eu te chamo. Tá bom. Bom, deixa eu colocar esta cadeira aqui. Então, agora, eu vou fazer o seu histórico, que consiste em uma entrevista médica, e faremos um exame. Acredito que o Dr. Kilikian já tenha feito isso. Sim, eu sei, mas o Dr. Kilikian quer que eu faça um também. Muito bem. Bem, vamos começar. Como se sente hoje? Bem, obrigada. Excelente. E sua saúde geral? Boa. Ótimo. Bem, nós sabemos que é acadêmica. Já conversamos sobre isso. Então não precisamos falar sobre o seu trabalho. Não. Sua idade? 48. É casada? Não. Pais vivos? Não. Quando e como morreram? Meu pai, de repente, de ataque cardíaco quando eu tinha 21 anos e minha mãe devagar quando eu tinha 41 ou 42 anos de câncer de mama. Câncer? De mama. Entendo. E tem irmãos? Não. Agora farei perguntas sobre o seu histórico médico. Já foi hospitalizada? Sim, retirei minhas amígdalas aos 8 anos. Já ficou grávida? Não. Sopro no coração? Não. Pressão alta? Não. Doenças venéreas, infecção uterina? Não. Tireoide, diabetes, câncer? Não, câncer sim. Quando? Agora. Bem, sem contar agora. Bem, nesse caso, não. Oh, certo. Depressão clínica, crise nervosa, tentativa de suicídio? Não. Fuma? Não. Etanol? Como disse? Álcool? Etanol. Sim, eu bebo vinho. Quando e quanto? Um copo no jantar às vezes e um copo de uísque de vez em quando. Usa alguma substância? Por exemplo? Maconha, cocaína, crack de cocaína, PCP, êxtase, poppers? Não. Ingere alguma bebida com cafeína? Sim. E qual? Café. Algumas xícaras por dia. Certo. Quantas? De 2 a 6. Mas eu não acho que seja um exagero. Com que frequência faz check-up médico de rotina? Não com a frequência que eu deveria, mas me sinto bem mesmo. Então a resposta é... A cada 3 ou 5 anos. Pratica algum exercício? Caminho. Tem relações sexuais? No momento, não. Já entrou na menopausa? Sim. Quando parou a menstruação? Há cerca de 2 anos. Tudo bem. Quando notou que havia alguma coisa errada? Quer dizer agora? Sim. Bem, há cerca de 4 meses eu senti uma dor no meu estômago, no meu abdômen, como uma cólica, mas não a mesma coisa. Parecido com o quê? Com uma cólica. Mas não a mesma coisa? É mais forte, eu não sei descrever. E o que houve depois? Bem, eu não sei. Eu comecei a notar pequenas coisas em meu corpo enquanto dava aula e eu senti uma dor aguda. Que tipo de dor? Aguda. E repentina. E depois passava, eu ficava cansada.
Exausta, eu estava trabalhando em um grande projeto sobre John Donne para a Enciclopédia de Literatura de Oxford. Foi uma grande honra, mas o tempo de entrega era muito curto. Então se sentia estressada? Não mais do que estou acostumada, foi um pouco mais forte desta vez. E então... Então, eu fui ver a doutora Shin, minha ginecologista, depois de entregar o meu artigo. Depois, ela me examinou e me mandou para o Dr. Jefferson, que me mandou para o Dr. Kilikian, pois achava que poderia ser um tumor. E é tudo? Até agora. Isso é interessante. Acho que podemos começar o exame. Por que não deita na cama e relaxa? Não vai demorar. Deixa eu te cobrir com este lençol. Aqui. Assim. Pronto. Sim, claro. Deixa eu colocar o seu pé aqui. Isso. Sim. Você poderia... isso. Assim? Isso. Sim. Ótimo. Isso. Pronto. Eu preciso chamar a Suzy. Tem que haver outra mulher presente. É um regulamento médico idiota. Não se mexa, eu volto logo. Suzy! Queria não ter dado um A para ele. Suzy! 2 vezes 1, 2. 2 vezes 2, 4. 2 vezes 3, 6. Oh, morte, não te orgulhes, pois não és tão poderosa e horrível como assim a consideram. Aqueles que pensam que tu abateste não morre, pobre morte, nem matar podes a mim. Eu posso marcar sua consulta para amanhã. Você viu a Suzy? Não. Mas será que poderia ser amanhã cedo? O único horário que eu tenho é para as 10h30 da manhã. Um breve sono chega e despertamos a vida eterna. E a morte não mais existirá. Vírgula. Morte, tu morrerás. Muito bem, já estamos aqui, prontinho. Por que deixou nessa posição? Tive que ir procurar você, vamos lá. Estamos prontos, professora Barry. Vou colocar isso. Tudo bem. Tudo bem. Deixa eu levantar isso. Fique relaxada. Respire. Tudo bem? Não é interessante que ela tenha sido minha professora? Queria ter estudado literatura. Eu não sei nada de poesia. A senhorita Barry é bastante respeitada na universidade. Valeu muito a pena eu ter o curso dela no meu currículo. Falaram isso na minha entrevista para medicina. Oh, Jesus. O quê? O que foi? Bem, eu sobrevivi ao curso dela. Sem problemas. E a John Donne, os poetas metafísicos, o senso metafísico. A poesia mais difícil da literatura inglesa. Queria vê-los tentar bioquímica. Muito bem. Estamos quase acabando. Tudo bem? Pronto. É isso. É só isso, terminamos. Eu tenho que ir... tire os pés dela. E aí, gente, o que chama a atenção de vocês aí?
Tudo saímos. Eu, professor, achei o médico extremamente despreparado, porque acho que em todas as situações que ele tentou manter um contato ou fazer alguma coisa que tipo, ele tinha que fazer, ele não estava preparado. Ele não sabia fazer um diálogo com a paciente, tipo, para manter ela calma. Na hora que ele estava fazendo o exame, ele estava falando tipo, umas coisas que não se fala para alguém, tipo, numa situação que está fazendo o exame. Não soube, tipo, preparar, saiu correndo, passou a luva no balcão. Então, tipo, acho que ele precisava de alguém, tipo, supervisionando ele. Não sei se, tipo, parece que comprou o diploma, sabe, para poder fazer alguma coisa dessas. Você vê que a cena vai incomodando a gente, vai mexendo com a gente o tempo inteiro, né, Igor? Agora, chamou atenção aqui, eu tô lendo no chat, uma coisa que a Agatha falou, que foi a verdadeira definição do que não é profissionalismo. Ele é um aluno nota A, né? Assim, eu vou provocar vocês agora, gente, tudo bem? É uma provocação. Ele é aluno nota A, né? Ele é o cara que tira as maiores notas da sala, né? Do ponto de vista científico, ele estava fazendo o exame, etc. O que estava faltando para ele ali? A Beatriz falou aqui, o tipo médico tecnicista, né? Quer dizer, não é à toa que eu falo para vocês da reforma de Flexner. Entenderam o que o Flexner começou a enxergar como tá tudo errado? Porque, quer dizer, o cara é aluno nota A, ele é um dos melhores alunos da universidade, passou pelos melhores cursos, é o cara que não falta em nenhuma prova, o cara que vai bem em toda a prova. Talvez ele seja aquele aluno que falte de vez em quando na aula de ética. Pega esse gancho. Mas, assim, é o cara que acha que a ciência provavelmente vai resolver a vida dele, né? Se vocês pararem para pensar como que o curso da Faculdade de Ciências Médicas da Universidade Estadual de Campinas está montado, qual é a porcentagem do tempo que é voltado para o currículo técnico-científico, qual é a porcentagem do tempo que é voltado para as humanidades? E aí, gente, a gente tem o primeiro grande desafio que eu quero chamar a atenção para vocês aqui. Vocês estão dentro de um sistema que 95% do tempo curricular é voltado para o conhecimento técnico-científico. Essa é a faculdade que vocês entraram. Então, e o pior, com licença, professor. Desculpa, pode falar. Boa tarde, né? E o pior é que aparentemente a Unicamp, o curso de medicina da Unicamp ainda é um dos que assim, ainda tem mais tempo de ética, né? Que tem, enfim, eu não sei como que é lá na frente, eu já ouvi reclamações, o pessoal falando que era para diluir um pouco mais, colocar mais ética lá na frente, mas dentre todas, a nossa até se vende por isso. Imagina se o ser humano se formou, enfim, não vou citar instituições, mas em qualquer buraco por aí, o que é que não sai, né? Enfim. Exatamente. De fato, a faculdade da Unicamp é a que tem um dos maiores cursos de ética, que pega 2% do tempo do currículo, né? E é um dos maiores que tem, vocês têm razão. Agora, o que eu quero chamar a atenção para a reflexão de vocês aqui é o seguinte: vocês estão entrando nesse sistema desse jeito. Então, o sistema vai exigir de vocês, essa aula e a próxima aula é basicamente para vocês entenderem que vocês vão precisar ter um esforço contínuo, grande, porque a faculdade está aí, vocês vão sair médicos, mas vocês vão ter que decidir que médico que vocês vão ser, entende? E sob a pressão desse tipo de ensino, que é um ensino bem positivista, técnico, científico e tal. É claro que eu, Venância, Thaís, a Dani, a gente sempre vai estar aqui para ajudar vocês, entendem? Mas o sempre é isso, né? 1 hora por semana nos primeiros anos e nos últimos anos praticamente não tem. Então, assim, vocês precisam manter a sensibilidade para alguns fatores transformadores de vocês, porque senão, quer dizer, a gente não vai conseguir estar lá do lado de vocês o tempo inteiro. Eu gostaria muito, né?
E a outra coisa é que vocês, de fato, precisam tentar mudar o curso, né? Lá para frente. Principalmente no curso clínico. Quando vocês estão lá nos últimos semestres da graduação, vocês já estão com outras preocupações, né? Pode falar, Saibos. Boa tarde, pessoal. Boa tarde, Diego. Então, esse fato de vocês falarem dos médicos acabarem sucumbindo ao sistema, né? Me fez refletir quando a gente estava no auge da pandemia. Ainda não passou, mas quando a barra estava bem pesada, tinha muito médico vendendo eliximático, vendendo cloroquina. Me veio muito na cabeça o caso deles, sabe? De você tem os estudos realmente da academia mostrando que não funciona, que o certo é vacina, e você vê médicos, até na CPI, defendendo coisa que não tem sentido. Então, isso vem logo na minha mente, sabe? O exemplo dos profissionais que têm conhecimento científico, alguns não sabem o que é protozoário ou vírus, mas enfim, mas acabam cedendo ao sistema, sabe? Me veio muito na mente isso. Cara, maravilhoso, sério. Puta, eu gosto muito da aula de vocês, vocês são foda. Maravilhoso. Mas nesse caso específico que você deu, o que chama atenção é que esses médicos, inclusive, não sabem fazer ciência, porque eles não sabem ler artigo científico. Porque os médicos que sabem ler artigo científico sabem que os artigos de cloroquina e ivermectina não foram bons. A questão aqui é exatamente essa, né? A gente também não pode adotar um discurso de que, porra, a gente é contra a ciência, porque, né, não faz sentido, mas que a ciência não é o suficiente para fazer um médico o que ele deve ser, o médico, né? Como ele deve ser. Sabe o que eu acho? Eu acho que eu lembro que a gente estava uma vez numa discussão lá na enfermaria e você falou uma frase que eu nunca mais esqueci. Deve fazer tipo, muitos anos, eu não vou falar anos aqui, porque senão a galera vai saber a nossa idade. Mas eu lembro que você falou uma coisa que era assim: ninguém é melhor profissional do que é como pessoa. E eu acho que isso faz todo sentido quando a gente pensa na medicina como uma profissão potencialmente, não só a medicina, né? Todas as profissões na área da saúde, mas a medicina, o médico acaba tendo um papel mais central ali de referência do paciente, uma profissão potencialmente agressiva. E as agressões que acontecem dentro do contexto hospitalar, do contexto do cuidado, elas acontecem na fala, elas acontecem nas atitudes. Então, nesse vídeo que a gente vê é bem claro, assim, você não pergunta de qualquer jeito para qualquer pessoa se ela usa droga ou qual foi a última vez que ela teve uma relação sexual e de qualquer jeito, né? Como se isso não fosse uma pergunta da intimidade daquela pessoa, talvez aquela pessoa nem converse sobre aquilo. E aí eu acho que vale uma lembrança também, que é uma coisa que a gente insiste muito no curso aqui, que é: não se afastem do autoconhecimento de vocês, assim. Invistam no autoconhecimento, invistam nas amizades, nas conversas com seus amigos, nas reflexões, porque o que a gente faz no curso, ao longo do curso, é propor várias reflexões, de empatia mesmo, sabe? De se colocar no lugar do outro, de se enxergar um pouco ali naquela situação. Então, acho que nesse momento, assim, o curso vai tentar levar vocês para um lado tecnicista, porque por mais que a gente seja uma das poucas faculdades do país que tem um curso de ética ali longitudinal, do primeiro ao sexto ano, a gente sabe que precisaria de mais, porque quando você se forma, a gente vê os resultados lá na residência, né? A gente vê os resultados na prática. Mas não se percam no caminho, mais ou menos isso que a gente pede, assim, tipo, não se percam. Cara, eu vou deixar a Camila falar. Eu acho que o Haroldo até tinha inscrito, mas não sei se ele desistiu. Eu só quero fazer uma pergunta antes para a Thaís, para ela complementar a fala dela. Apesar de ser um filme, eu coloquei aqui, gente, para vocês verem, é um filme Witch, tá? Uma cena do filme Witch, é um filme antigo, mas é um filme muito bom para aprendizado médico, para educação. Essa atriz é uma atriz, enfim. Uma lição de vida, Diego. Uma lição Oi. de vida, chama esse filme. Em português. É uma lição de vida. Exato. Espetáculo. Aí a pergunta que eu ia fazer para a Thaís é: você como técnica de enfermagem lá da Reta, é fantasioso esse comportamento? Você via muito nos alunos, nos residentes? Não, é muito real, assim. E são pequenas atitudes que as pessoas não se dão conta, assim. É igual o pessoal tá falando aqui, para doar sangue também, é no automático, é tudo no automático. E aí a gente esquece que tem outra pessoa. Por isso que a gente fala, por mais que seja um curso longo, ao longo do curso, do primeiro ao sexto ano, a gente vai desenvolvendo as discussões
o que a gente vê na prática dos alunos formados na casa mesmo, é que às vezes fica faltando esse se pôr no lugar, essa empatia. Então, o que eu via na minha prática eu já vi muito caso igual a esse, assim, nada diferente. Deixar paciente no leito, paciente entubado, que o residente ou o interno vai fazer o exame físico e deixa o paciente nu. E aí você questiona, você fala, olha, você imagina essa senhora de 90 anos ficando pelada na frente do filho? Então, o filho dela acabou de entrar no quarto e viu ela nua porque você foi lá auscultar e não cobriu ela de novo, não cobriu os seios. E é um negócio que a gente passa batido, porque a gente vê tanta nudez que a gente meio que... Olha, tipo, seios, ok. Mas aí você começa a pensar, pô, é uma senhorinha de 90 anos, sabe? Tipo, provavelmente o filho dela nunca viu ela nua. Tipo, não é uma cultura. E a gente vê esse tipo de violência, assim, sendo perpetrada. Esse tipo de violência no exame físico, esse tipo de violência na fala. A gente vê, eu já vi muito isso. Boa, Camila. Oi, boa tarde, professores e colegas. Eu só queria fazer um comentário rápido, assim, que semana passada a gente teve o seminário, né, de aprimoramento curricular, e eu achei muito interessante, eu não cheguei a participar de todas as palestras, mas as que eu assisti, eu gostei bastante. Eu acho que o que o Haroldo falou é verdade, né, a Unicamp ainda tem bastante o que melhorar no currículo, mas ainda é uma faculdade, uma universidade que se preocupa, né, tem pelo menos esse ensino longitudinal de ética, né, que é um diferencial. Então, e durante o seminário, eu anotei umas coisas que eu achei bem interessante, que são as qualidades individuais que são desejadas do médico Unicamp, né, as 7 qualidades. E eu anotei porque eu queria ter isso comigo e lembrar até o final mesmo, né, porque, e olha que interessante, aqui as qualidades são eficácia, discernimento, excelência, resiliência, prudência, tolerância e empatia. Então, essas duas últimas, eu gosto muito delas, né, porque eu penso que um médico não tem como ele ter excelência, agir com excelência, se ele não for empático, né, entra muito no que a Thaís acabou de falar sobre a perpetuação de violências. Então, no momento que você constrói essa empatia, que você se torna um profissional empático, você consegue também, claro, associado ao ensino teórico, você vai ter a excelência, você vai ter a eficácia. Mas que são coisas que muitas vezes acabam se perdendo e por isso que eu achei bem interessante sempre manter isso em mente. Acho que a gente sempre tem que manter isso em mente, por mais que muitas vezes a carga teórica e técnica, ela seja muito, muito grande e exista uma tendência de boa parte dos alunos esquecer dessas outras questões mais humanísticas, a gente vai ser médico, a gente vai lidar com pessoas. Então, a empatia, a tolerância são coisas que nunca podem faltar. Então, dessas 7 aí, eu acho que é bem interessante lembrar essas duas, empatia e tolerância. Camila, muito legal que você teve lá no seminário. Só preste atenção para o seguinte, quem teve no seminário aqui, e é bem importante a presença dos alunos nesses seminários, perceba que tinha um gap muito grande entre gerações de professores, né? A gente teve uma geração de professores que saiu da Unicamp, então... vou falar bem explícito, não adianta fazer seminário se você não estiver disposto a desenvolver professor e não adianta fazer seminário se você não estiver disposto a contratar professor. A semiologia está sem professor, a ética tem 2 professores contratados, 2, o docente, que é a Dani, e eu que tenho uma extensão de carga horária. Então, assim, para a ética, né, o Venâncio, por exemplo, é professor da neurocirurgia, ele não é um professor contratado para a ética. Óbvio que ele, né, manja muito de ética, não é isso que eu estou falando, mas você entende? A Thaís, por exemplo, está aqui porque é por amor. Então, assim, se vocês não entrarem massivamente cobrando da faculdade que saia do papel, vocês já estão perdendo ensino de sêmio, por exemplo, porque tem pouquíssimos professores, vários professores diminuindo a carga horária lá no 6º ano, porque a faculdade fala que não tem dinheiro e aí a vida é assim, vida que segue, só que a faculdade vai enfraquecer, né? Então, assim, de verdade, gente, os alunos têm muita força, mas vocês precisam sustentar. Isso aí, Haroldo, tá cada vez mais sucateado. Então, assim, se não for uma força conjunta de todo mundo para cobrar da faculdade, esquece, gente. Isso aí vai ter ensino com os professores que estão para se
aposentar daqui a 5 anos e uns loucos que estão aqui tentando se sustentar, entendeu? Então, Camila, só elogiando a sua participação lá no seminário, e nós temos que ficar atentos, porque senão quando vocês virem, os 5 anos já foi e é isso. Fala, Isabel, desculpa. Professor, eu acho que tinha uma pergunta no chat antes do Henrique. Do Henrique, né? Então, a pergunta do Henrique é bem importante. Eu vou falar conforme eu for dando a aula. A aula ainda tem bastante coisa ainda, viu, gente? Estou deixando vocês falarem, porque eu adoro quando vocês falam. Mas eu vou falar durante a aula, sim. Tudo bem, então. Na verdade, são 2 coisas que eu queria dizer. Uma sobre a cena que a gente assistiu. E outras, eu acho que mais sobre um apanhado do que foi dito pelos meus colegas. Que eu acho um pouco complicado, assim, falar que, tudo bem, né, ainda que a nossa universidade, ela tenha esse compromisso com a ética, tendo em vista a quantidade de aulas que a gente tem, esse ensino mais longitudinal e tudo mais, eu fico me perguntando como é que essa mesma universidade que tem esse compromisso chega no 6º ano com relatos que você mesmo já deu, professor, de alunos que são extremamente escrotos, sem muito, né, sem muitos rodeios, e são as mesmas universidades, inclusive, que a gente está falando, né, sobre essa valorização de você ter um ensino mais técnico, que é o que a gente tem um ensino técnico pra cacete, e essa vontade de ficar colecionando diploma, porque basicamente é isso, a gente entra na liga, a primeira pergunta que fazem é cadê o certificado, cadê o Forms para conseguir o certificado. Então, eu vejo essas duas atitudes no mesmo local, entendeu? Numa mesma universidade que tem essa valorização. Então, eu não acho que seja uma coisa só de universidade tal, assim, porque essa universidade tem mais treinamento em boneco, então a pessoa vai ser assim. Na nossa não tem, e aí também chega nisso, sabe? E então eu não sei, assim, talvez a gente não possa sucumbir a esse comportamento. E a segunda, né, é um comentário e uma pergunta, na verdade, porque eu reparei na cena, e eu acho que é uma coisa que eu fico pensando, assim, no meu futuro, se um dia ocorrer comigo, você atender uma pessoa que você já conhece, porque ele conhecia, né, era professora, tudo. E aí eu acho que por mais que ele tentasse ali falar, porque foi minha professora, ela dá umas aulas muito boas, não sei o quê, eu acho que isso acaba deixando a pessoa mais envergonhada mesmo, sabe, mais fechada, ainda mais porque ela ia fazer um exame extremamente invasivo, extremamente expositivo. Então, né, um exame ginecológico ainda com um homem, com um menino que é extremamente mais novo que ela, que foi aluno dela. Então, eu fico pensando nisso, sabe? Porque sempre que eu vejo uma pessoa conhecida, eu já chego, tipo, oi, te conheço. E aí, só que eu fico pensando lá pra frente, sabe? Se isso de repente acontecer, aí vem a pergunta, assim, fala ou não, né? Eu acho que nesse caso, diante desse tipo de exame e tudo, eu acho que é melhor não, né? Isabel, muito boa essa sua pergunta. Eu acho que o Venâncio pode até depois complementar, mas assim, por exemplo, nesse momento, eu me vejo tranquilamente sendo atendido pela Yumi, pela Joana, por você. Tô tranquilo, entendeu? Puta, eu fico, inclusive, feliz de saber que é uma pessoa... Então, isso é só para te mostrar que pode ser uma faca de 2 gumes, né? Pode ser... Não, Yumi, eu confio em você, para. Quer dizer, talvez até o sessão não mude. Não, tô brincando, eu confio em você. Então, assim, pode ser uma faca de 2 gumes, né? Quer dizer, que pode ser que que não conhecer seja ruim, pode ser que não conhecer seja bom. Então, é isso que eu tô querendo dizer. Mas ali, Isa, assim, de verdade, primeiro que você não tira história. Primeiro, você tem que entender que você é homem fazendo exame de uma mulher mais velha. Isso assim, né? Você nunca vai conseguir entender a complexidade disso, mas já se coloca como uma pessoa que, né? Uma situação que você vai ter que tentar... Ter sensibilidade moral é isso, você reconhecer que é uma situação que tem algum tipo de impacto ali, né? Você não vai tirar a história com ela sentada na maca de cozinha, entendeu? A história clínica você tira antes, na cadeira. Você poderia falar frases do tipo, olha, professor, admiro muito seu trabalho e tal. Foi muito legal ter feito seu curso superior, ter me esforçado muito e tal. Como que a senhora tá? E aí, aos poucos, você vai sentir a vontade.
antes de examinar, frases super importantes do tipo, a senhora se incomoda que eu seja o homem que faça seu exame, a senhora prefere que eu chame uma outra pessoa, tudo bem para a senhora se for a gente e tal, entendeu? Quer dizer, a senhora quer que eu te chame de senhora, de senhorita, de você? Quer dizer, você constrói uma relação na consulta, né? Assim, não é assim de você pôr ali, né? Você pede licença para tocar a pessoa, né? Ó, dá licença, eu posso pegar no seu pé, eu posso colocar o seu pé aqui do lado, quer dizer, né? Assim, a questão a pessoa, ela precisa ser muito mais importante do que a consulta, entende? E do que o conhecimento que vai sair daquela consulta. Quer dizer, ela é o centro da sua atenção, ela é o seu foco, é ela que tem que estar super... Você tem que perguntar se ela está incomodada, se na hora que ela deita na cama, se a almofadinha estava gelada para ela, se o ambiente está frio, se você quer que pegue um cobertor. Você entende o que eu estou querendo dizer? Assim, é uma relação que é construída, e aí, se a pessoa... Principalmente numa situação que você bem colocou, né? Que é uma senhora mais velha e um menino mais novo, né? Se ela te der a intimidade e a autorização de você entrar na intimidade dela, aí sim você entra. E isso pode ficar de maneira implícita, mas em geral o ideal é você explicitar. Eu posso fazer tal coisa agora? Você está tranquilo para fazer tal coisa agora? O que você acha? E nunca deixar a pessoa sozinha na sala naquela posição, pelo amor de Deus, né? Quer dizer, então, assim, quer dizer, vários nunca para essa consulta. Mas você entende, Isabel? Assim, não é o fato de ser conhecido. O fato de ser conhecido pode ajudar ou facilitar. Depende na hora, exato. Entendeu? Posso fazer um comentário, Diego? Claro. Pessoal, esse filme ele é espetacular. A gente, durante muitos anos, a gente passava ele para os alunos, tudo mais, depois fazia uma discussão, tudo mais. Então eu recomendo muito que vocês assistam. Né? Ele chamou Uma Lição de Vida em português. Né? Eu acho que já comentaram bastante, mas o que me chama a atenção muito nessa cena que o Diego se separou é a questão do checklist. Né? O checklist não substitui a relação humana, não substitui. Né? Quando a gente fala de investimento que a universidade faz, ou seja, se a gente tem investimento em laboratórios, a gente tem investimento em equipamentos, a gente tem investimento em pesquisadores, tudo, em microscópio, não sei o quê. Se não fizer investimento em questões humanísticas, é sinal que, apesar do discurso, a faculdade não dá valor para isso, porque, no fundo, a gente vai investir naquilo que a gente dá valor. Então, a gente ainda não dá valor. O discurso é muito bem aceito, o esforço das pessoas é muito bem aceito, como o Diego falou, as pessoas fazem isso meio por amor até, né? Agora, a faculdade ainda não começou a investir certamente em humanismo, né? E vou dizer uma coisa para vocês, o que fica bem claro para mim nessa cena também é que humanismo é uma habilidade. A gente tem que pensar nisso. Relação humana é uma coisa que a gente treina, é uma coisa que a gente vai fazendo e vai ficando cada vez mais à vontade, uma coisa que a gente vai fazendo e vai ficando cada vez mais espontâneo, né? Então, a gente tratar de familiar e conhecido, como o Diego falou, gostei muito do jeito que ele falou, pode ser bom e pode ser ruim. Se a gente tiver à vontade, se a gente tiver consciência de que a gente pode ajudar, a gente pode acolher, pode trazer coisa boa para a pessoa, é bem-vindo. Né? Então, é uma questão da gente pensar nisso, superar essa questão de que antigamente as pessoas, antigamente não, na minha formação as pessoas falavam assim, se misturar aspectos afetivos com aspectos técnicos, atrapalha. Eu fui ensinado assim. A gente não podia ter acolhimento afetivo, respeito do paciente, era um negócio checklist mesmo, não é porque acreditava-se que atrapalhava o raciocínio. Hoje a gente está entendendo que não, melhora, favorece o raciocínio, você fica muito mais humano, fica muito mais completo o tratamento, né? E, então é importante isso, vocês como os alunos devem fazer essa pressão, sim, de cobrança, até uma pressão política, tal, para que a faculdade entenda que humanidades, né, humanismo, ética, tudo mais, não é diletantismo, não é uma coisa que se faz, bacana, bonitinho o discurso, tal, não. Não, isso faz parte da formação do médico, do profissionalismo do médico, e a ética vem junto. Né? No começo da conversa, estavam falando de ética e profissionalismo, na minha opinião, o profissionalismo incorpora a ética. Né? Para a gente ser bom profissional, a gente precisa ter, sim, conhecimento ético, precisa ter substrato, né, para decisões boas e
e para fazer reflexões boas e tratar melhor a paciente, né? Como vocês viram, como essa paciente, infelizmente, do ponto de vista científico, ela foi super checada, o checklist foi perfeito, o exame foi perfeito, tudo mais tal, mas foi um desastre, né? Do ponto de vista humano, né? É isso, eu vou continuar aqui, gente, passar alguns conceitos para vocês, a gente pode discutir mais no final, mas basicamente foi isso, né? O Flexner fez uma mudança no território curricular. E aí, o que aconteceu? Lá em 2000 basicamente, lá em 2000, meados dos anos 2000, o pessoal falou, cara, os médicos estão saindo para o mundo, e, gente, isso, vamos lá, é um fenômeno mundial, isso não é fenômeno no Brasil, não é fenômeno mundial, Estados Unidos, Canadá. Mas, gente, tem alguma coisa errada, os médicos estão saindo, esses médicos que vocês viram aí, eu acho que a cena do filme explica muito bem. Aí, apesar do pessoal ter falado, pô, vamos começar o ensino de ética, médica e tal, não sei o que lá, viu que o negócio não estava pegando. Não estava pegando. E nos Estados Unidos, como tem um negócio muito forte da profissão, do profissionalismo e tal, não sei o que lá, eles tentaram desenvolver isso daí que eles chamaram de profissionalismo médico, né? Quem é um dos principais expoentes dessas pessoas, eu vou falar depois para vocês aqui, um casal, que é o Cruz and Cruz, junto com uma pessoa chamada Steinert, ela é do Canadá, uma professora, que veio aqui no nosso congresso de ética e profissionalismo médico que aconteceu há uns anos atrás. Então, e aí, as bases do profissionalismo, e gente, olha lá, eu costumo fazer uma fala com vocês, que não é uma brincadeira, é quase que uma frase reflexiva, que é, não existe bom médico, existe médico e não médico. Porque se você falar que existe bom médico, você admite que existe um médico ruim. Entende? Então, assim, é o médico. O médico que não é, ele não deveria ser médico, não deveria ter CRM, etc. Tá, e o que é o médico? O médico é isso aqui, ele teria que ter todas essas competências, né? Camila, as qualidades do médico que você viu no seminário, elas nasceram dessa matriz aqui, que foi lá da matriz de profissionalismo lá do Canadá e dos Estados Unidos, né? Que é, demonstrar respeito, compaixão e integridade, demonstrar atenção e responder de acordo com as necessidades do paciente que devem suplantar o interesse próprio, demonstrar a responsabilidade com o paciente, sociedade e profissão, demonstrar a excelência em desenvolvimento profissional continuado, demonstrar aderência a princípios éticos, demonstrar sensibilidade e saber responder a diferentes cenários pacientes, demonstrar respeito pela privacidade e autonomia do paciente. Percebam que a carga teórica é só um dos quadradinhos, né? Então, às vezes a gente tem a sensação que o curso médico, ele trabalha em cima de um quadrado, só que vocês têm mais 8 para trabalhar. E aí, gente, é o seguinte, fica na conta de vocês, entendeu? Então, a ideia do nosso curso de ética, apesar de ter pouco tempo, é tentar instrumentalizar vocês pelos próximos 6 anos, ou seja, o desafio é enorme, para que vocês, de fato, consigam trabalhar as outras habilidades nossas aqui, tudo bem? Então, quais seriam as competências médicas? Altruísmo, valores humanísticos, ética, responsabilidade e compromisso, busca por excelência, reflexão crítica e lidar com incertezas e inseguranças. Eu vou falar um pouco de cada uma delas, vou começar falando aqui do altruísmo, né? Aqui já é minha primeira reflexão crítica com relação ao próprio efeito, à própria demanda do profissionalismo médico, né? E é uma reflexão muito do que o nosso curso de ética discute, eu, a Thaís, o Venâncio, né? Aqui, esse slide é basicamente um slide que eu aprendi com o Venâncio, quer dizer, a gente tem o altruísmo, né? Que é você... tem várias vertentes, mas você pode considerar como se fosse um amor desinteressado ao próximo. Eu sempre uso a palavra amor, gente, desculpa, mas eu sei que talvez seja um pouco brega, mas eu gosto muito de usar, né? Priorizar o bem do outro, esse conceito é um conceito que a gente precisa tomar um pouco de cuidado, porque o médico também precisa priorizar o bem de si mesmo, né? Considerar as crenças, as necessidades e pontos de vista do próximo quando tiver que tomar decisões. E aí aquela grande frase que o Vena que me ensinou muito, né? Que é a diferença entre altruísmo e alteridade. Será que a gente deveria falar em empatia? Será que a gente deveria falar em altruísmo? Ou será que a gente deveria falar de alteridade, né? Que é a capacidade de se colocar no lugar do outro na relação interpessoal, mas com consideração, identificação e capacidade de lugar com o outro. Quer dizer, é você entender qual é a posição de fala do outro, ou você fazer o máximo esforço possível, mesmo sabendo que você não é o outro, né? Então, quando eu estou atendendo uma mulher, quer dizer, como que eu faço
para ter autoridade com essa mulher, né? Eu sendo um homem, criado numa sociedade machista, qual é o esforço que eu tenho que fazer para eu ir em direção a ela? Quer dizer, não é só fazer por ela, não sei se vocês entendem. Isso também, mas é também entender por que ela está fazendo, por que ela tem aquela demanda, né? Então, isso, né, eu só dei exemplo da mulher, mas assim, poderia ser para qualquer outro tipo de exemplo, né? Aqui, gente, eu quero fazer só uma pausa reflexiva sobre o altruísmo. Uma frase do Mário Sérgio Cortella, que é um dos filósofos, um dos pensadores do Brasil que tem bastante influência, que é: o egoísta é aquele que quer só para si. Já o altruísta é aquele que quer também para si. Aqui eu estou tentando chamar a atenção para o negócio seguinte. Às vezes as pessoas falam assim, o altruísmo é bom, o egoísmo é ruim. Só que, cara, para você ser altruísta, principalmente na profissão médica, muitas vezes você tem que fazer um tipo de sacrifício que é um sacrifício que é muito grande na maior parte das vezes. E aí, a gente não pode exigir o mesmo tipo de sacrifício para todo mundo. E isso pode adoecer a cabeça do médico, você entende? Então, não é ruim o médico pensar nele. Vocês entendem? O grande segredo aqui é o médico conseguir achar o meio do caminho entre pensar nele, pensar no outro, e nesse meio do caminho conseguir se fazer feliz fazendo o outro feliz. Não sei se vocês entendem o que eu estou falando. E aqui, gente, uma questão bem individual. Cada um vai entender qual é o sacrifício que está disposto a fazer. Vocês entendem? Não dá, eu vou dar um exemplo. Não dá para eu chegar aqui e falar assim para vocês, o 106 tem que ir para a linha de frente de Covid agora porque eu vou. Cara, não é porque eu topei o sacrifício de trabalhar na linha de frente do Covid que eu acho que os 106 vão ter que ir. A gente pode discutir isso no macro, né? Pô, Diego, mas a gente tem que ter uma galera que vai, porque senão ninguém vai atender. Beleza? Mas será que todos, absolutamente todos os médicos deveriam ser obrigados a fazer o mesmo tipo de sacrifício? Quer dizer, o emergencista tem que fazer o mesmo sacrifício que o oftalmologista, que tem que fazer o mesmo sacrifício que o ginecologista, etc. Vocês entendem o que eu estou falando? Então, assim, existem milhares de tipos de você ser altruísta, existem milhares de jeitos de você se sacrificar. A medicina certamente tem um grau de sacrifício que é comum a todos, mas a gente não deve impor a todos. Isso é uma coisa que às vezes nós, professores, fazemos muito, né? Querer que todo mundo faça o mesmo tipo de sacrifício, ou pior, o mesmo sacrifício que a gente fez na nossa época. Isso não faz sentido, né? Então, o que eu estou querendo falar para vocês aqui é o seguinte: ser altruísta envolve uma sabedoria prática, envolve uma sabedoria que os gregos chamam de phronesin, de você conseguir balancear os valores da profissão com seus próprios valores e dessa forma conseguir fazer o bem do outro, né? Ninguém quer aqui que vocês vão atender o paciente estando doentes, entenderam o que eu estou falando? Então, a gente tem que pensar nessas coisas na hora de ser altruísta. Então, eu só queria chamar a atenção para isso, porque às vezes a gente vem com um discurso muito pesado de que, olha, tem que ser altruísta, tem que fazer bem para o outro, tem que colocar o interesse dos outros acima do seu. E calma, nós somos seres humanos, todo mundo tem seus limites, a nossa profissão é uma profissão maravilhosa que vai de encontro ao outro, mas a gente tem que estar bem para ir de encontro ao outro. Tudo bem, gente? Que eu estou colocando aqui para vocês. E aí, os valores humanísticos. Os valores humanísticos é aquilo que a gente discutiu nos outros semestres com vocês, né? Integridade, respeito, compaixão, honestidade, você valorizar os sentimentos do outro e principalmente o valor de dignidade humana. Essa foto que eu coloquei aqui é uma foto do Ubuntu, que é a foto da gente, né, tentar estar todos juntos e unidos, porque afinal de contas a humanidade de vez em quando precisa disso, né? A gente precisa estar junto um com o outro e tal. Então, para tentar representar aqui os valores humanísticos. Responsabilidade e compromisso. Aqui é outro ponto em que a gente precisa tentar achar o meio do caminho, né? Quer dizer, você reconheceu o seu limite, é ser responsável. Eu vou dar 72 horas de plantão. Brother, você consegue fazer 72 horas de plantão? É só um exemplo de você reconhecer o seu limite, né? Eu só consigo 12, o outro só consegue 24. Mas não é que eles consigam de orgulho, não, eu consigo 72 horas. Você vê o cara tá se arrastando no hospital. Não é isso. Então, reconhecer os limites, saber quando pedir ajuda. Quantas vezes eu não pedi ajuda para a Thaís e quantas vezes a Thaís não pediu minha ajuda para os diferentes saberes ou até para o saber da minha área.
Gente, a Thaís está aí. Quantas vezes eu não cheguei para ela e falei, Thaís, eu estou em dúvida se eu devo entubar esse paciente? Não. É um saber que é da minha área, eu queria compartilhar com ela esse saber e pegar a opinião dela, a impressão dela estar na prática, etc. e tal. Então, saber pedir ajuda, né? Ser responsável e criterioso com as ações, saber balancear bem os diferentes fatores para conseguir tomar uma decisão. E aí, o que eu tinha falando do egoísmo, demonstrar ser capaz de cuidar da sua própria saúde física e mental. Então, ser egoísta nesse sentido, de você cuidar de si, né? A gente sabe que o semestre vai passando, às vezes vocês estão loucos com prova, um monte de coisa para fazer e tal. Será que vocês não deveriam parar um pouco, participar um pouco menos de liga? Para quê? Para fazer nada. Sabe, tipo, o que você vai fazer agora? Nada. Sem culpa. Nada. Mas como assim nada? Nada, brother. Não enche o saco fazer nada. Inclusive, assim, vamos na Chopada? Não, também não vou, só quero fazer nada nesse momento. Mas também, se quiser ir na Chopada, vai na Chopada também. Se quiser estudar, vai estudar. Mas a gente precisa de um tempo para a gente, né? Para a gente se construir. E no nosso país, o que a gente fala de SUS que é ter responsabilidade social, né? Entender que a gente tem um país em que o sistema de saúde é um sistema universal, gratuito, e que o médico tem um amplo papel nisso, né? Com relação à busca por excelência, que é saber onde você buscar a excelência, buscar o conhecimento e você primar pela segurança do paciente, do paciente aqui é basicamente tentar não fazer mal primeiro. Você vê que os discursos vão mudando, mas a gênese, a gente vai voltando sempre para os gregos em algum momento. Eu amo falar, gente, primeiro não faça mal. Hoje o moderno é falar, vamos primar pela segurança do paciente. A Venâncio deve estar vendo muito isso no hospital, né? Segurança do paciente. Cara, a segurança do paciente é basicamente não fazer mal para ele, tudo bem? Só que você colocar isso em termos práticos, né? E aí uma coisa que é muito importante, principalmente na fase que vocês estão de aluno, né? A busca pela excelência não visa o encontro final com a perfeição, não é essa a ideia. A ideia é você estar sempre se desenvolvendo, sempre se aprimorando, sempre melhorando, né? Então, assim, a gente não quer ser perfeito, gente. Isso implica necessariamente aquele 7 bola que você tirou na prova, tá tudo bem, tá ótimo. Pô, Diego, esse mês eu não consegui estudar, fui super mal, tirei 2 na prova. Tá tudo bem, você se recupera na próxima, você repara na próxima. Vocês entendem o que eu tô falando? A gente não quer ser perfeito, a gente quer ser cada vez melhor. Perfeito é até difícil, né? De colocar o que é ser perfeito, né? E aliás, se for para ser perfeito, será que a que método que eu vou me colocar para ser avaliado, né? Será que a prova do ciclo básico fala que eu sou perfeito? Será que a prova de residência que fala que eu sou perfeito? Então, assim, a gente está buscando aqui, basicamente, a gente criar o hábito de se desenvolver tecnicamente. E aí, aquilo que o Venâncio falou, não é só tecnicamente. Quer dizer, se desenvolver no discurso. Uma das minhas principais professoras de como tentar minimizar o machismo dentro da minha profissão é a Thaís e a minha irmã. Quer dizer, até hoje, gente, ela é uma das minhas principais professoras. É a Thaís, Dani e a minha irmã. Toda vez que eu falo alguma coisa, eu olho para ela e falo assim, Thaís, eu fui machista agora. Quer dizer, é esse negócio, você sempre entender que você pode, você precisa aprender, que você tem áreas que você precisa aprender, e não é só técnica de intubação, não é só como diagnóstico gripe, mas também como que eu cuido bem de determinada pessoa, como que eu converso bem com uma pessoa que está em situação frágil e vulnerável, né? Então, a busca por excelência, ela abrange todos os aspectos, né? E aqui, a capacidade reflexiva. O problema da gente ocupar todo o nosso tempo com estudo técnico-científico é que a gente perde o tempo de reflexão. E às vezes a gente precisa se refletir, entendeu? Às vezes o pessoal fala assim, aquele médico é muito experiente. O que é ser experiente, né? Experiente pode ser só um cara que fica idiota confiante, um cara que fez merda a vida inteira e hoje ele continua fazendo merda, entendeu? Aqui a ideia de você chamar de experiente é aquele cara que se expôs a uma situação desafiadora, refletiu em cima daquilo e criou uma consciência crítica em cima daquilo, né? É aquilo que o Paulo Freire estimulava muito para a gente, né? Quer dizer, você ensinar através da reflexão, criar uma consciência crítica, né? Uma educação que procura desenvolver a tomada de consciência e a atitude crítica
graças à qual o homem escolhe e decide, liberta-o em lugar de submetê-lo, de domesticá-lo e de adaptá-lo, como faz com muita frequência a educação em vigor. Aqui o Paulo Freire fazendo uma crítica, né, em grande número dos países do mundo. Educação que tende a ajustar o indivíduo à sociedade em lugar de promovê-lo em sua própria linha. Então essa que é a ideia, que a gente queira promover em vocês a consciência crítica de vocês, não que vocês virem fechados, encaixotados, etc., que é o risco que o ensino do profissionalismo pode correr, né, de encaixotar vocês. E lidar com as inseguranças e incertezas, gente. A medicina é uma ciência de probabilidade, ela não é uma ciência de possibilidade, e dentro da probabilidade sempre tem aquela probabilidade de fazer alguma coisa, de uma coisa não dar certo. E aí a gente tem que saber lidar com isso, né? Como que a gente faz para lidar com isso, as nossas ansiedades, as nossas inseguranças e tudo mais. Respondendo à pergunta do Henrique, a ideia é o seguinte: se você pensar em todas as dimensões do profissionalismo, é um dos jeitos de você sucumbir às pressões externas, né? Então, se você estiver sempre buscando a excelência, se você estiver pensando nos valores humanísticos, se você mantiver a capacidade de reflexão crítica, quer dizer, ao mesmo tempo que você estuda a célula, ao mesmo tempo que estuda neuroanato, quer dizer, se você desenvolver os dois em paralelo, provavelmente você vai conseguir resistir às pressões externas do sistema e às pressões internas, que a gente tem muita pressão interna. E aí que vem a grande questão, né? Fala, Diego, tá, entendi, profissionalismo e tal, não sei o que lá, onde que eu entro nessa história? Bom, vocês estão no segundo ano, certo? E até onde eu entendi aqui, nós estamos em 105 pessoas aqui, todos querem virar médico. Vocês querem entrar numa comunidade, que é a comunidade dos médicos, né? Então, se imagine numa cena assim, que vocês estão abrindo o grande portão e tem uma galera nesse portão, e lá dentro tá eu, o Vênia e tal, médico. Se você quiser ainda colocar nessa comunidade todos os profissionais de saúde, aí essa comunidade aumenta, tipo, horrores, né? Então, primeiro, a gente precisa ter a motivação de vocês. Vocês têm que querer entrar. Vocês quiseram, passaram no vestibular. Tudo bem? Então, vocês entraram nessa comunidade de prática. O que é a comunidade de prática? É um conjunto de pessoas que compartilham um repertório de práticas, atitudes, comportamentos e valores e que compartilham esse comportamento um com os outros, né? Vocês, quando vocês entram na faculdade, vocês ganham como se fosse um free pass. Ó, vocês vão entrar nessa comunidade. Entra aí. Aí vocês começam a observar. O aprendizado ele acontece por observação, imitação, e aí logo depois vocês realizam aquelas tarefas que vocês viram alguém fazer. Só que aqui vocês já veem o problema, né? Dependendo do que vocês observarem, vocês vão imitar e vocês vão fazer do mesmo jeito. Entenderam? O drama? Então, assim, não adianta eu chegar aqui na aula de ética e falar para vocês, gente, tem que ter valor humanístico e tal, sei lá, se na hora que vocês vão para o hospital, se na hora que vocês estão na sala de aula, vocês observam um comportamento de um jeito muito frequente, por observar esse comportamento de um jeito muito frequente, você fala, cara, imito esse comportamento, e ao imitar esse comportamento, eu começo a realizar aquele comportamento do mesmo jeito. Só que tudo isso motivado por quê? Porque eu quero fazer parte daquela comunidade. Aí você fica pensando assim, porra, se eu não fizer desse jeito, eu vou ser um excluído. Olha que tenso que é. Qual que é a grande questão? Isso acontece desde o primeiro ano. Vocês já estão submetidos a isso. De forma consciente e de forma inconsciente, no currículo formal e no currículo oculto. Desde lá. Quando você recebe a fotinho do tipo... Vocês são 58, né? Não fiz uma gafe aqui, não, né? Ah, então tá bom. Foi mal, gente. Tô ficando, né? Muita gente. Então, assim, vocês chegam lá, passam na faculdade, porra, bem-vindo 58. Primeiro dia de aula, vocês já estão assim, né? Porra, vislumbrado, caceta, tô entrando aqui nesse mundo, porra, maravilhoso, médico, Unicamp e tal, quero ser igual aquele cara. Aí já tem aquele impacto, né? Porque quem é mulher olha e fala assim, porra, mas só tem homem nessa porra, vai se fuder. Aí, quem é negro fala, porra, mas só tem branco nessa merda. Quem é homossexual fala, pô, mas só tem heterossexual. Você entende? Começa a ter os pequenos choques, mas que você não conscientiza, né? E aí aquilo, você vai entrando na comunidade, e aí você vai tendo frequentemente choque, e você fala, e agora? Que tipo de médico que eu vou ser? Vocês entendem? Qual é o médico que eu vou me formar? Porque uma coisa é o que eu estou dando de aula aqui para vocês, outra coisa é o que vocês veem na prática, né? Então, isso é muito importante para vocês. As pessoas vão olhar de longe
e vão falar assim, pô, tudo igual, tudo médico igual, né? Assim, tanto que vocês vão falar com muitas pessoas e falar assim, médico, isso pro bom e pro ruim, né? Médico do Unicamp, os caras bom, maravilhoso e tal, não sei o que lá. Se vocês andarem no primeiro ano pelo campo, vão falar assim, chupa a medicina, os médicos são aqueles caras que ficam lá no alto, tudo gente que se acha, etc e tal, não sei o que lá. Então, a grande questão aqui a gente começou com o ensino, com a reforma de Flexner, mudou para o profissionalismo médico e hoje a gente entendeu que o foco é assim, que médico que você vai ser? Você, individualmente, como pessoa, quem é o médico que você vai ser, né? Então vocês vão encontrar toda essa comunidade, vocês vão ver nas aulas alguns valores teóricos, vocês vão observar outras coisas na prática e vocês vão ter os valores de vocês. E vocês vão ter que ponderar e negociar quais são esses valores que vão ser internalizados e como que esses valores vão ser internalizados de forma que vocês se tornem o médico que vocês querem ser, não o médico que o Diego quer que vocês sejam. Vocês entendem o que eu estou falando? Então, assim, qual que é a ideia? A gente conversar sobre formação de identidade profissional. Na nossa próxima aula, a gente vai conversar sobre as coisas que mais impactam na formação da identidade profissional, que é a socialização profissional e o currículo oculto. O que acontece durante a socialização, nesse movimento da periferia para o centro da comunidade de prática, do primeiro ano ao sexto ano que você ganha no CRM, o que é esse processo, o que acontece nesse processo que influencia um médico e pode fazer com que você acabe como esse médico do filme Witch, ou que você se transforme naquele médico que, sei lá, se vocês conhecem, um médico eu conheço vários, graças a Deus, que vocês falam assim, porra, eu quero ser assim quando eu crescer, cara. Ou pelo menos esse médico me inspira a ser um médico melhor. Entenderam, pessoal? Então eu vou deixar essa pergunta reflexiva aqui para vocês, né? Quem vocês querem ser como profissional? E a outra reflexão que eu quero que vocês façam é o que do que vocês vivenciam hoje no ambiente acadêmico influencia como que vocês vão ser no futuro. Não sei se vocês entendem. Vocês já estão fazendo reflexão crítica? Vocês já estão copiando comportamentos que vocês achavam que eram matzomeno? Na época de vocês, dar aquela coladinha de leve na prova, assinar pelo amigo na turma, quer dizer, a gente não tem um assinar agora, né? Mas assim, vocês já estão copiando comportamentos que todo mundo fala para vocês, assim sempre foi, tem que fazer. Então assim, eu quero que vocês reflitam sobre os comportamentos que vocês já começaram a adquirir dentro dessa introdução e migração dessa comunidade de prática. E aí na próxima aula a gente vai continuar conversando sobre isso, quando a gente trocar uma ideia sobre socialização e currículo oculto, beleza? Agora a gente tem um tempo aí para discutir, né? Porque a aula vai até as 4. Não sei se apareceram dúvidas para vocês durante a apresentação, comentários e tal. Esse é um tempo nosso. Eu faço questão de fazer uma apresentação relativamente curta para a gente debater. Eu quis falar um pouco mais agora, sem parar, porque eu nunca tinha dado essa aula. É uma aula. Eu já dei aula de profissionalismo antes, mas para vocês, essa primeira é a única versão, né? Uma versão de aula para vocês. E aí eu queria ver mais ou menos quanto tempo ela demorava e tal. Estou feliz que ainda vai dar para a gente debater aqui. Eu vou conseguir correr pelo chat para ver algumas perguntas. Henrique, eu não sei se eu respondi a sua pergunta, se não, pode comentar de novo a parte que ficou fora do comentário. Haroldo, já pode falar já, viu, filho? Não, só deixa eu confirmar rapidinho. Respondeu sim, viu, professor? Muito obrigado. Já posso falar? Não tem ninguém antes de mim? Eu não vi aqui, Haroldo, só vi a sua mãozinha pipocou aqui para mim. Deixa eu ver se eu acho que é você. É você. Tem uma pergunta no chat do Vitor. Pode ir falando, quer eu leio a pergunta do Vitor? Se ele se incomodar, eu respondo depois que eu... O que eu queria falar é porque, assim, pelo que eu entendi, pelo que eu apurei, pelo que eu cheirei, não existe técnica sem a parte humanística, e da mesma forma não existe a parte humanística sem a técnica. Dito isso, me preocupa de uma maneira extraordinária, por assim dizer, o sucateamento que está ocorrendo nesse curso. Assim, eu sei que esse não é um problema só nosso, entendeu? Senão vai ter gente que vai vir me chegar aqui no WhatsApp e falar que eu tô
reclamando de bucho cheio, privilegiado, mas enfim. Não é porque nós estamos na Unicamp que automaticamente nós vamos sair daqui, o nosso diploma mágico vai nos fazer bons médicos, certo? E aí, o curso de medicina da Unicamp está com problemas sérios, está com problema sério na semiologia, todo mundo aqui já sabe, não preciso explicar para ninguém, tá com... Enfim, né? E aí veio a pandemia e agudizou ainda mais as dificuldades pré-existentes. Dito isso, eu também fico apreensivo porque eu não sei o que se pode fazer. Porque, assim, quando se coloca pressão em cima da FCM, a história é sempre a mesma. Não dá para fazer isso, não dá para fazer aquilo, não temos como isso, não temos como aquilo, é sempre a mesma história. E aí, a gente tem que ir se virando com o que dá, certo? E eu fico apreensivo, com medo de que o que nós temos agora, infelizmente, dadas as dificuldades, dada toda a questão, enfim, que envolve a falta de professor, é o principal problema, e eu fico, tipo, com medo. E se der merda, sabe? Falando assim de uma maneira bem grossa mesmo, se der merda, se esse monte de problema, um problema aqui, um problema ali, um problema aqui, um problema ali, junte no final e aí deu merda, e aí, sabe? E aí eu acho que o que eu quero saber é como que dá para contornar isso de uma maneira realista, certo? Assim, e como... E se isso for um pensamento, assim, talvez de insegurança, como que eu não penso mais isso? Como que eu desvio o meu pensamento e eu procuro, enfim, continuar o curso, que é um curso bom, que é um curso reconhecido, e é isso, sabe? Muito obrigado. Legal, Haroldo, legal mesmo a pergunta que você fez. Eu vou tentar responder, e aí é mais um bate-papo. É claro que se faltou a coisa para responder. Acho que a primeira coisa que eu queria falar para vocês, eu tenho o privilégio, e é sem demagogia, gente, porque só para vocês terem uma ideia, hoje eu estou falando com vocês, na quinta-feira eu estou falando com vocês no 5º ano. Então eu brinco quando vocês estão no 5º ano, eu falo assim, pô, eu vi vocês crescendo lá, desde que vocês entraram e tal, não sei o que lá. Então, assim, eu de fato tenho contato com vocês nos 6 anos da faculdade. Então, dito isso, né? Agora estou aprendendo a falar que nem você, Haroldo. Dito isso, o que eu estou querendo dizer é assim, vocês podem ficar tranquilos hoje de que vocês saem bem informados. Eu estou bem tranquilo de que vocês saem bem informados. É um fato que vocês saem bem informados. E que vocês vão sair bem informados daqui a 5 anos, daqui a 6 anos. A faculdade, de fato, ela está perdendo bastante coisa, ela está sucateando, mas, assim, não é uma perda exponencial que vai dar merda, vamos colocar assim. Vocês vão sair bem informados. A questão eu acho que mesmo com a pandemia, Yumi, pode ficar tranquilo que vocês vão sair bem informados. Primeiro porque, cara, vocês são espetaculares, vocês têm uma força de resistência, de resiliência, de ir atrás, de fazer acontecer e tal. Quando vocês são exigidos, vocês vão. Agora, não pode... Sempre que eu falo isso, tem uma galera que olha para mim e fala assim, não, Diego. Mas assim, não dá para eu acreditar em vocês e vocês acreditarem em vocês, né, pô? Assim, de verdade. Eu acho... Porque, cara, vocês são esforçados, vocês, né, assim, já se mostraram esforçados, etc. Eu acho que, assim, enfim, eu vejo vocês saindo do 6º ano. Eu estava de manhã agora com vocês no 6º ano no PS, entendeu? Então, eu vejo vocês saindo do 6º ano, vocês saem médicos competentes, humanos, etc. É um fato. A questão a gente vai continuar saindo competente e se isso vai ser o suficiente, né? Eu acho que a gente tem que estar sempre buscando, de novo, né? Uma das vertentes do profissionalismo é sempre buscar excelência. Você não ficar acomodado, né? Não existe essa de, eu sou considerado a melhor universidade da América Latina e pronto, é isso. Não, eu tô vendo que tem professor que está saindo, eu tô vendo que o curso está caindo, eu tô vendo que a pandemia trouxe dificuldade. Porra, vamos para cima, vamos fazer acontecer, vamos fazer resolver. Vocês entendem o que eu tô falando? Então, primeiro olha, vocês vão sair bem. Beleza. Isso não significa que vocês não devam lutar por melhoras. Vocês entendem? Então, eu acho que é isso que é a questão. Eu não quero que vocês se desesperem e falem, puta, fudeu, eu vou sair um bosta de médico. Não, vocês vão sair bem. Só que vocês podem sair melhores. Essa que é a grande questão. E aí eu acho que a gente tem que lutar por uma universidade melhor, por uma faculdade melhor, por um ensino melhor. Acho. E aí, temos diferentes níveis de luta. A gente tem a luta individual,
que é isso que eu tentei frisar com vocês aqui, a luta individual. Cada um de vocês precisa se desenvolver tecnicamente, precisa achar o seu ritmo de estudo, precisa desenvolver a sua capacidade de se relacionar com as pessoas, de desenvolver seus valores humanísticos, cada um de vocês no âmbito individual, beleza? Agora, tem um nível como turma. E aí, vocês têm que conseguir uma coisa que faz tempo que eu não vejo conseguir, vocês superarem as diferenças da turma, porque senão vocês não vão conseguir, como fala, reivindicar nada em nome da turma. Vocês entendem o que eu estou falando? Precisa ter essa capacidade. Óbvio que vocês são diferentes, óbvio que vocês têm interesses diferentes e tal, mas, assim, quando se trata de reivindicar alguma coisa para a faculdade, vocês precisam reivindicar como turma e não como indivíduo. E aí vem um outro desafio ainda maior, que é vocês reivindicarem como grupo de estudantes de medicina da Faculdade de Medicina da Unicamp. Porra, aí é isso, tem que vencer as dificuldades dos 6 anos. Então, eu já começaria já a tentar montar um tipo de relacionamento, principalmente com as turmas mais próximas, no caso de vocês do 1º e 3º ano, de união. E fazer coisas, a pandemia dificulta, mas se Deus quiser, daqui a pouco a pandemia passa, e aí, gente, façam coisas para unir, façam interjogos, intercinemas, façam programas juntos, vocês precisam se conhecer e saber vencer as diferenças para reivindicar. É claro que quem está falando com vocês é o cara que fez a última greve dos residentes, que fez aumentar o salário dos residentes, entenderam? Um baderneiro, vamos colocar assim, tudo bem? Mas é isso, a gente naquela época, eu como presidente dos médicos residentes, a gente conseguiu os clínicos, os ginecologistas, os cirurgiões, todos os residentes se juntar em prol de uma causa comum que foi, ó, gente, nosso salário fudeu, não vai rolar desse jeito. Então, assim, vocês precisam ter algumas pautas que sejam comum para todo mundo. Sei lá, por exemplo, Haroldo, uma que você citou aí, né? Pô, semiologia fudeu, não tem professor. Cara, será que vocês não conseguem juntar 1º, 2º, 3º, 4º ano e falar faculdade? Não tá rolando. Quer dizer, a gente vai parar a faculdade. Gente, aluno para a faculdade, viu? Não queria falar não, mas aluno para a faculdade. Quer dizer, vocês têm que saber como reivindicar isso, né? E aí depois deixar de lado algumas diferenças. Agora, existe um crescimento, um desenvolvimento como turma. Eu acho bonita essa união. Não quer dizer que vocês tenham que ser iguais, mas individualmente perde muita força quando vocês vão reivindicar. Então, quando você virar para mim e falar assim, Diego, olha só, eu quero reivindicar alguma coisa para a faculdade, quer dizer, a faculdade de vez em quando, e de vez em bastante tempo, abre os espaços oficiais. Cara, esse seminário que abriu era para vocês terem invadido o seminário, entendeu? Se não tem aluno, perde força. Quem ganha força? As pessoas que estão as pessoas que fizeram as coisas como sempre foram. Eu vou dar só um exemplo de sucesso fenomenal recente. Trote. Quem acabou com o trote na Faculdade de Medicina da Unicamp foram os alunos, não foram os professores. Já respondendo a pergunta do Vitor, o Haroldo, eu sei que você levantou a mão, já vou deixar você falar, mas já respondendo a pergunta do Vitor, né, que assim, trote era uma daquelas coisas raiz que era uma bosta. E se dependesse de muito professor, o negócio é se manter. E aí os alunos viraram e falaram assim, não, vai se fuder, não vamos ter trote nessa porra aqui, acabou, não vai ter trote. Os alunos bateram o pé e falaram, não vai ter trote. E aí os alunos foram capazes de se unir entre os alunos de turma, entre os alunos da Unicamp e com as outras faculdades. Olha que coisa fodida, entende? Então, vocês claro que conseguem fazer isso. É difícil pra cacete. Não tô falando que é fácil, do dia pra noite. É difícil, mas precisa o tempo inteiro insistir, senão não vai acontecer, né? Então, assim, o trote é uma dessas coisas. Com relação ao raiz, ó, a gente tem vários jeitos de olhar para o que é o raiz. Se a gente estiver falando do raiz, aquilo que sempre foi, Vitor, aquilo tem que ser do jeito como foi, puta, isso é muito, vou usar as palavras da Bel, isso é muito escroto, né? Não tem essa de foi porque tem que foi. Se o que a gente fez, se o que a gente sempre fez sentido e é bom hoje, tanto para a educação médica quanto para o paciente, vamos continuar fazendo porque isso é legal. Então, pô, cultivar dignidade humana, cultivar o bem do paciente, isso foram valores que a medicina sempre pregou. Pô, vamos fazer. Agora, trote é uma merda, não vamos fazer. Entenderam o que eu tô falando? Então, assim, essa coisa do médico raiz, quer dizer, eu só dou aula se for para dar uma aula para 110 alunos na mesma sala, com todo mundo sentado, assistindo, e eu como professor brilhando na frente.
Porra, não, hoje já está comprovado que essa é uma aula boa para algumas coisas, mas essa não é uma boa aula para muitas coisas. Então, uma frase que muita gente odeia, né? A tradição é a lanterna, né? Se a tradição for uma coisa ruim, quer dizer, se a tradição for uma tradição machista, patriarcalista, branca, escrota, claro que a gente não quer essa porra. Óbvio que a gente tem que mudar esse negócio. Você entendeu o que eu tô falando? Agora, se tiver alguns aspectos tradicionais da medicina, por exemplo, o ensino de semiologia, ele é um ensino que ele é com o paciente à beira do leito. A gente discutiu no seminário. Quer dizer, o ensino prático com o paciente ali, que a gente aprende com o paciente e tal. Ensino com boneca é legal? É legal. Mas nada substitui conversar com o paciente. Essa é uma tradição que é muito boa. Vocês entendem? Para ensino de semiologia. Então, assim, eu acho que a gente tem que ter muito cuidado de falar assim, o que é esse raiz que a gente está falando? O que é essa tradição que a gente está falando? Se a gente estiver se referindo a velhos preconceitos, discriminações, a velhas formas de manutenção do poder, tem que acabar, minha opinião, entendeu? Agora, se a gente está falando de valores que são cultuados pela medicina e que é o que marca a nossa profissão, como fazer o bem para o outro, como ensinar a medicina que, no final dos contos, vai gerar médico altruísta, empático, então aí eu acho que não é uma coisa ruim. Ou seja, precisa ver de que tipo de tradição e raiz que a gente está falando, né? Fala aí, Haroldo. Eu só vou agradecer mesmo, professor. Muito, muito obrigado pelos esclarecimentos. E seguimos na luta e na tentativa, né? Um surto por dia, mas um surto de cada vez. Muito obrigado. Fala aí, tá. Eu quero voltar um pouquinho na fala da Isabel, que ela falou assim, porque parece que o mercado cobra muito isso, né? De que você seja ágil, de que você seja rápido. Alguém escreveu isso também, que o mercado acaba cobrando que a gente tenha algum resultado. Eu vejo várias coisas acontecendo de mudança. A primeira mudança que eu vejo é o que as pessoas esperam do profissional médico. Eu acho que a gente já mudou o que a população espera do profissional médico, embora ainda tenha os pais da gente que acham que o médico bravo é o mestre de grosso é o médico bom, mas a gente vem agora de uma nova geração que já não aceita mais tão passivamente esse tipo de agressão, de agressão verbal e tal. Isso é muito exposto hoje em dia, principalmente na internet, em rede social, então isso é uma coisa que vem mudando. Então, eu acho, sim, que nos próximos anos, assim, tipo, na próxima década, a gente vai ver uma mudança significativa no perfil do médico que as empresas vão contratar, e os hospitais vão contratar, e as residências vão aceitar. E esse tipo de comportamento já não vai ser mais tolerado. Então, você pode ser super bom tecnicamente, mas se você for uma pessoa que for gerar conflito na equipe, que for gerar processo para o hospital, que for gerar queixa de paciente, você não vai ser um profissional bem visto, bem quisto, assim, né, nos lugares. Então, acho que isso é uma coisa. Isso que a Yumi falou aqui no chat, de que médico se protege e tal, isso é uma verdade, assim, existe sim um corporativismo médico, que é um comportamento que a gente vê já da graduação. Então, é um comportamento que é o comportamento da comunidade, né, de prática, que vem dessa proteção entre os próprios estudantes. Então, quando a gente fica evitando, eu não vou falar nada que o meu colega fez, porque eu não quero ficar mal na turma, eu não quero falar desse comportamento. Então, a gente teve comportamentos na pandemia, ano passado, de aluno com Covid que não queria contar que estava com Covid para continuar indo para sêmio. Então, quando a gente reclama agora, eu entendi que vocês estão reclamando da sêmio, da estrutura... Terceiro ano, né, Thaís? Terceiro ano, a gente está falando de aluno lá do sexto ano, né? Isso, não estou falando de aluno do sexto ano. É a estrutura humana aí, né, que está vendo muitas perdas mesmo. Mas a gente viu um comportamento, assim, de alunos que estavam indo na sêmio com Covid confirmado, com comportamento de exposição ao vírus mesmo, gente que frequentou festa, que frequentou reunião e tal, que não queria contar que estava com Covid. E aí a gente teve amigos
dessa pessoa contando, olha, nós estivemos juntos num churrasco, estavam tal pessoa e o fulano está com Covid. Todos estão suspensos por 15 dias. Tipo, vocês imaginam o conflito que isso gerou? Sim, gerou um conflito muito grande na turma, que a gente teve que ir dirimir. Chegou em mim, chegou no Diego, chegou na Dani, que a gente teve que dar uma ajustada, junto com a Joana e tal, para conseguir. Mas é um comportamento assim, o que eu percebo, ainda existe sim um corporativismo bem forte de proteção entre os colegas, mas isso está também diminuindo por vários motivos. Seja porque alguns médicos já não toleram mais saber que o outro está cometendo esse tipo de violência, de agressão e tal, é um comportamento meio repetido, e também pelo que a gente vê lá no CREMESP, nos processos, muitos processos que são denúncias de outros médicos contra médicos, entende? Então, assim, eu acho que isso é um comportamento que vem mudando e a comunidade vai ter que se ajustar a isso, porque senão serão profissionais, assim, que não conseguirão se colocar no mercado, porque é um mercado de trabalho. Tem chefe, tem direção de hospital, tem chefia, a vida de gente grande se você não se adequa, você é mandado embora, simples assim. Eu acho que essa fala da Yuma é muito boa, porque é muito inteligente, porque uma das principais críticas ao profissionalismo quando ele nasceu foi justamente essa imagem de que então os médicos vão ser corporativistas, né? Que a gente já de fato, concordo totalmente com a Thaís, médico é muito corporativista, o que é contra o Código de Ética Médica. Porque no Código de Ética Médica, o médico ele deve denunciar quando ele vê uma prática antiprofissional, antiética. Então, é muito estranha essa relação que a gente tem com o Código Ético, porque a gente, de fato, é meio corporativista, a gente se protege, mas quem deveria regularizar a nossa prática somos nós próprios médicos. E isso nasce onde vocês estão aí, que fica bem claro nessa fala que a Thaís falou, né? Quer dizer, ao mesmo tempo que a gente não consegue vencer diferença para se unir, na hora que surge o conflito, a gente também não conta. Entende? Então, assim, a gente evita entrar no conflito, a gente evita de denunciar. Não quer denunciar? Tudo bem, mas junta entre a turma e fala, ó, negado, vocês fizeram merda. Beleza, a gente perdoa vocês, mas vocês fizeram merda, para de sair pra festa, caceta. Para de trabalhar com Covid. Não precisa chegar lá, fazer uma carta pro Zeferino e falar assim, o aluno que, o Henrique Bittencourt de Paula, cuzão, foi lá trabalhar com Covid, a gente quer execrar ele da turma. Não precisa fazer isso, né? Quer dizer, esse é um comportamento extremo. O que você pode virar vocês, como turma, virar pro cara e falar assim, brother, presta atenção, você tá mandando mal. Esse não é o comportamento da nossa turma. Estamos no meio de uma pandemia, não dá para sair fazendo churrasco. E não dá para vocês, como turma, obviamente que não foi vocês, elegerem um professor que dá churrasco com um professor homenageado, caralho. Aí é de fuder. Eu vou até parar de palavra. Não, já parei. Não vou falar a palavra, não quero falar. Aí entendeu? Porra! Aí o professor vai lá, faz o churrasco no meio da pandemia, é eleito homenageado, e aí... Quer dizer, qual é o interesse dos alunos de homenagear esse cara? Entenderam? Qual é o interesse que está por trás disso? Então percebam, isso aconteceu no 6º ano, né? Então percebam que isso nasce em algum lugar, gente. Então, vencer as diferenças dentro da turma é reconhecer essas diferenças como legítima, e quando um ou outro, fizer besteira, você vira pro cara e fala assim, não, brother, não, você não pode falar isso. Quando vocês perceberem um colega de vocês sendo machista, fala, não, velho, não é assim que não. Esse comportamento a gente não vai tolerar aqui, se verem preconceito e tal, não sei o que. Não, isso aqui não. E, cara, sem ficar de malzinho e colocar o cara numa cruz e queimar o cara na fogueira, não é essa a questão. A questão é a gente aprender com os outros. Vocês vão ser a maior forma de apoio entre vocês, né? Então, Yumi, a gente tem esse risco de virar corporativista, e é nossa missão entrar numa comunidade de prática que cultue os mesmos valores sem virar corporativista. Como? Quando alguém dessa comunidade manifestar um valor que não é condizente com o valor da profissão médica, a gente vai olhar para ele e falar assim, brother, isso está inadequado. Fui educado agora, viu, gente? Isso está inadequado. É isso que você vai falar para eles, entendeu? Com
com toda a elegância que a Thaís teria, no caso, que eu não tenho, tudo bem? A Thaís vai ensinar que ela é advogada, ela vai falar para vocês como fala alguma coisa muito ruim de uma forma bem bonita. Cursos com a Thaís. Você mete com todo respeito, você está falando merda. A gente põe todo respeito na frente, daí a gente faz assim, com todo respeito, Vossa Excelência está falando merda. É isso que a gente faz. Eu queria fazer um comentário que é mais um desabafo, assim, geral, porque acho que é meio difícil, assim, resistir, né, ao longo do tempo, igual você estava falando, eu tenho que medir os meus valores, saber que tipo de médico que eu vou ser, mas também tem uma estrutura que meio que cobra isso da gente, né, tipo, durante os estágios, por exemplo, chega a ser punitivo, assim, o tratamento de professores, de superiores, quando você traz uma coisa que não é técnica, sabe? Tipo, vou dar um exemplo. Tem eu e um colega, estamos no mesmo grupo de estágio, mesma enfermaria, e aí eu falo sobre o paciente uma coisa que não é técnica, tipo, eu conversei, foi assim, assim, assado. O professor vai, literalmente, nem ligar para isso, ele não vai considerar a minha sei lá, o meu jeito de tratar o paciente, sabe? E aí o outro colega vem e fala alguma outra coisa técnica, por exemplo, fiz um curativo, fiz alguma coisa assim, o professor vai super considerar e com certeza ele vai analisar isso com bons olhos e a outra parte não, sabe? Tipo, às vezes até o professor fala, é porque o paciente é poliqueixoso mesmo, porque não fica escutando muito o que o paciente fala, tipo, em vez de ele incentivar, é até punitivo, às vezes, o tratamento que ele dá para quem age de uma maneira mais humanista, né? Então, acho que, sei lá, alguns anos desse comportamento acaba reforçando isso dentro da gente, né? Então, o que é certo, o que ganha mais nota, o que agrada mais o professor é sempre a coisa mais técnica. Eu acho que, sei lá, com todo respeito, mas os professores já têm um pouco mais de treinamento sobre isso também, sabe? Porque o que eles estimularem vai estimular a gente, isso vai fazer diferença na forma com que a gente age lá no final, né? Que são muitos anos do mesmo comportamento. Não tem dúvida. Não tem dúvida. Eu acho que as primeiras 3 frases que eu tenho para falar para você é você tem razão, você tem razão, você tem razão. Né? Assim, quer dizer, a faculdade deveria ter um mecanismo de pegar esse professor e falar, brother, para. Você entende? A minha grande preocupação é que, assim, a gente na disciplina aqui, a gente tenta, né, brigar com a faculdade e tal, só que, querendo ou não, o curso vai andando. Você vai sair médica daqui a 6 anos, eu não sei se eu vou conseguir mudar os professores até lá, entendeu? Então, como que eu faço para... essa conversa que a gente está tendo sobre o comportamento de vocês, obviamente que não exclui o comportamento que os professores deveriam ter, e com certeza você tem razão, é reforçado, né? E é tão difícil isso, Stephanie, e pior, não é só difícil, ele é difícil e contínuo. Que hoje, por exemplo, quando eu trabalho no PS, o Venâncio sabe disso, a Thaís sabe disso, é uma pressão para eu ser escroto que você não tem ideia. Lá é o seguinte, você tem que ser escroto com o paciente, foda-se. Cara, quantas vezes eu não cheguei em casa chorando? Talvez você já tenha me visto chorando em aula, porque eu tô sobrecarregado de ter ficado uma manhã inteira lutando, porque eu não quero ser escroto, mas a pressão é ser escroto, ser escroto, ser escroto, ser escroto, ser escroto. Você entende? Hoje, o que eu tô querendo te dizer, Stephanie, hoje é um professor, amanhã vai ser seu chefe. Amanhã vai ser o ambiente que você tá. Você vai estar no ambulatório de oncologia e você vai ver todos os oncologistas tratando, sei lá, subestimando a queixa de um paciente. Você entende o que eu tô falando? Ou não percebendo que o paciente está perto do fim de vida. Então, assim, esse é um negócio contínuo. Então, o que eu tô tentando te falar é assim, o quanto antes a gente tentar lidar com isso, porque isso não vai parar. Diego. Isso vai te transformar. Eu, por exemplo, desculpa, Vanessa, sabe por quê? Eu, por exemplo, tive o Venâncio como um exemplo, porque o Venâncio ia no pronto-socorro muito antes de mim, o Flavinho antes de mim. E eles falaram para mim, vai ser foda. Você precisa se sustentar nos seus valores. E eu falava, porra, não vou conseguir. Gente, já fui grosso com o paciente. Aí você chega chorando, assim, entendeu, Stephanie? Não é assim, né? Ninguém aqui é perfeito. Fiz muita merda, entendeu? E chorei pra caceta. E aí, 5 anos de tentar reparação. Você se culpa, se pune. Fala, eu sou um bosta, eu sou um merda, eu preciso tratar melhor o paciente, eu sou um bosta. Você entendeu? Porque, e assim, não é que é um negócio que
Hoje, eu corro o risco de ser grosso. Se eu não tiver o tempo inteiro prestando atenção nisso, cara, é assim, a Thaís foi hoje no PS hoje, eu dei um abraço nela só por dar, porque hoje de manhã, a gente se viu, eu tenho, entendeu? Eu preciso de alguma fonte de amor, porque é tanta violência em cima, entendeu? Então, só te falando assim, você tem razão, o sistema, ele é foda e exige da gente um esforço físico, mental, e por isso que a gente tem que se cuidar. Por isso que fora do trabalho, você tem que, tipo, achar uma fonte de recarga. Você entendeu? Porque você tem razão. É isso. Você olha, no seu caso é o professor, no meu caso é meu chefe que tá lá me escrotizando. Entendeu? Diego, deixa eu fazer um comentário também. É interessante porque essa disciplina da gente é uma disciplina que a gente já, anos e anos e anos, a gente traz para os alunos e tudo mais. Então, às vezes a gente encontra alguns alunos que falam para a gente, bonito esse discurso aí, bacana. Então, e o mundo lá fora? Como é que é? Como é que vai ser, né? Isso que o Diego está falando. Eu acho que a gente tem que escolher os valores da gente, e o mundo lá fora vai depender desses valores que a gente escolher para viver, sabe? Eu não tenho dúvida que felicidade é a gente viver, sabe, o máximo possível, o máximo de tempo possível, aqueles valores que a gente escolheu livremente para viver. É idealismo? É idealismo. Idealismo é a gente pegar o passado, avaliar ele no presente e querer melhorar no futuro. Isso é idealismo. A gente fala, idealismo, romantismo, últimos românticos, não sei o que e tal. Mas não tem jeito do médico não ser idealista. O médico tem que ser idealista, faz parte da formação dele. O paciente chega para ele e fala que está doente e o médico quer melhorar ele. Isso é idealismo, entende? Então a gente tem que ter valores, sim, e se imbuir desse sentimento que o Diego está falando, que vai ser difícil, a Stephanie está falando, vai ser difícil sim, vai ser sim. Mas eu vou dizer uma coisa para você, a sensação de realização que dá fazer aquilo que a gente acredita, não tem dinheiro que pague. Vou dizer isso para vocês. A gente pode ir lá fora depois, querer ganhar dinheiro, tudo mais, tal, e fazer um montão de coisa antiética, tal, pensando só em ganhar dinheiro, e vou dizer para vocês que você não vai ser feliz. Você vai ter dinheiro, mas não vai ser feliz. Agora, essa sensação que o Diego está falando de realização por ter feito aquilo que a gente escolheu, que a gente queria ter feito, e ter de vez em quando, sabe, de vez em quando não, tendo que dar todo dia contra a corrente, é isso que faz a gente se realizar como pessoa e faz a gente tratar bem os pacientes e é motivador. Se a gente realmente imbuir isso e incutir isso na gente, isso acaba sendo um motivo de resistência, um motivo de querer enfrentar o sistema e querer mudar esse sistema do jeito que está. Vocês podem ter certeza disso. É idealismo? É idealismo, sim. Convido vocês todos a serem idealistas. Convido mesmo. Um exemplo aqui, Steph, é assim, você está lá na enfermaria, aí você fala um negócio humanístico, aí o professor te escrotiza. Fala, isso aqui, tal. Aí você, respira fundo, fala, né? Beleza. Mas sustenta o seu valor. Você não precisa responder nada, mas você sustenta. Você, não, isso aqui eu acho que é importante, você sustenta. E o professor, Diego, o professor sempre vai ensinar, né? Como ser e como não ser também. Como ser e como não ser. Aí isso vai fazer com você, quando você estiver lá no seu R1, em que o sistema estiver falando para você, esse paciente não tem nada, que você vai cuidar bem dele, ele vai olhar para você e vai falar assim, doutora, muito obrigado, eu não conheci ninguém como a senhora. Cara, você vai pegar todos esses professores que fizeram isso com você, naquela hora, vai jogar em algum lugar bem longe e vai falar assim, cara, ainda bem que eu sustentei o meu valor. É mais ou menos isso que o Bruno está falando, entendeu? Você tem razão, é difícil agora, mas você tem que chegar assim, aonde que isso vai me levar? Hoje parece que não tem muita recompensa, porque o professor está aqui, o meu amigo vai ganhar nota, eu não, então. Mas lá na frente, o dia que o paciente olhar para você e falar, cara, você é o cara. E aí, para as pessoas que estão pensando assim, Diego, beleza, mas e do ponto de vista financeiro? Do ponto de vista financeiro, o seu consultório vai bombar se você tiver valor humanístico. Porque as pessoas vão falar assim, cara, esse médico aí não tem igual. Esse médico aí, o cara é bom e é um cara extremamente atencioso. O seu consultório bomba. Ou seja, só tem coisa boa se você consegue sustentar aquele valor seu que você queria. Agora, não é fácil, é desafiador. E aí você tem que decidir em que momentos que você vai fazer isso e como você vai fazer para sustentar, entendeu? É uma habilidade prática, né? Quer dizer, quando eu falo sustentar o seu valor, eu não espero que você, toda vez que o professor for mal educado com você, você vai dar uma cotovelada na boca dele, entendeu? Eu espero que você, de algum momento, assim, umas vezes você vai responder, outras vezes você vai ficar quieta, mas aquilo lá tá dentro de você, assim, eu não vou ser assim, não. Eu não... isso aqui não.
Eu não vou ser médico. Entendeu o que eu tô falando? Eu não vou ser médico assim. Entendi, professor, beleza, mas isso não é para mim, não. Entendeu? Não aceitar isso como uma coisa assim, como uma coisa boa, uma coisa que seja profissional, uma coisa que seja um médico, entendeu? Porque senão aquilo vai te erodindo por dentro, entendeu? A gente chama isso de erosão moral. Você vai sendo levado para um lugar que você não queria chegar, entendeu? É isso, gente. São 4 A famosa banalidade do mal também, né? Famosa banalidade do mal, exatamente. São 4 horas da tarde. A próxima aula a gente vai discutir sobre socialização profissional e sobre currículo oculto. Recomendo que vocês deem uma olhada no artigo que eu mandei para vocês lá no Google. Eu sei que ele é em inglês, comecem pelas figuras. Fica a dica, comecem pelas figuras, deem uma olhada nas figuras, que só de olhar as figuras vocês vão entender muito bem os processos que estão escritos lá. Tudo bem? É isso que a Thais falou, né? O foco é chegar em casa e dormir em paz. Gente, todo mundo sabe o que é difícil, a gente não está propondo coisas fáceis, mas a gente sabe que se a gente não tiver uma resistência a uma cultura que muitas vezes vocês observam no ambiente, talvez a gente vire esse médico do filme Witch, que é o que a gente não quer, entendeu? Então essa que é a grande questão, né? Tá bom, gente? Até semana que vem. Beijo grande, foi muito bom estar com vocês, estava com saudade de vocês. Vou parar de gravar aqui. E até semana que vem, viu? Tchau, gente. Tchau, gente. Tchau.